Mariana Arantes, né, que vem nos abrilhantar, né, com seus conhecimentos sobre a educação emocional. E a gente, agora a gente vai convidar, né, a professora, né, para participar aqui conosco também no Instagram, né, que essa live está sendo transmitida pelo Facebook da nossa gestora, a professora Galba Cristiane, e também por aqui pelo Instagram da escola, certo? É um prazer estar com vocês. E aí eu só estou esperando aqui ver aqui a professora Mariana. Você já mandou o convite, Mariana? Não, eu Mandou vou o ficar só convite? pelo stream, eu vou ficar pelo StreamYard, lembra? Eu vou ficar pelo StreamYard. Você não vai entrar no Instagram, não? Não, eu vou ficar pelo StreamYard, lembra? Não vai. Porque senão eu não consigo ficar nos dois. Certo. Pronto. Eu faço aqui uma artimanha que vai dar certo. Peraí. Tá, você... Pronto, eu vou transmitir por aqui. Tá certo, minha gente? Então, vamos agora. Então, pode iniciar, Mariana, Se para você a quiser gente que eu troque poder. para lá, você acha que é melhor que troque para lá? Para onde? Para o Instagram, do que ficar aqui pelo StreamYard, pelo Facebook? Não, pode Não? ficar aqui mesmo, tranquilo. Então tá Eu bom. estou Vamos ver conseguindo se eu consigo. transmitir vocês, eu estou fazendo igual a gente fez lá na live, Na tá certo? faculdade. Tá bom, ok. Isso. Combinado, combinado. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite para todo mundo que está nos assistindo. Muito obrigada, pessoal de Belo Jardim, mais uma vez pelo convite. Josilene, diretora Galba. É um prazer conseguir me unir a vocês, mesmo que a gente não consiga se reunir, né? Tá muito difícil, a pandemia continua, né? Começamos a falar em retomada, mas acho que ainda vai demorar um tempinho. Então, ou pelo menos vai acontecer devagar, né? E não sabemos exatamente quando poderemos estar todos juntos e tal, mas eu espero que em breve eu consiga visitar Belo Jardim e quero estar com todos os professores, gestores, estudantes e com todo mundo. Bom, há umas 2 semanas a gente conversou com os professores sobre a ansiedade, Né, sobre a Mariana? crise, etc. Oi? Oi, Estou Josilene, dizendo pode que a gente continuar? quer muito te conhecer, né, pessoalmente também, né? A gente também. Pode sim. A gente também. Eu queria perguntar uma coisa para vocês e queria ver se vamos fazer uma experiência aqui nesse campo, né, da tecnologia. Porque eu queria conversar com os estudantes que estão nos ouvindo nessa noite, Josilene, sobre o que é emoção. O que é emoção para vocês? Eu queria muito ouvir, sabe? A gente vem sempre muito para falar, mas com adolescente eu acho que a pegada é outra. O que é emoção para vocês? Alguém arrisca escrever, mandar no chat para gente? Se mandar no chat eu leio aqui. Eu queria entender um pouco nessa concepção de vocês o que é emoção. O que é emoção? Se é algo que vocês sentem no corpo, se é algo que acontece dentro da cabeça, é algo que ajuda, é algo que atrapalha. Alguém pode ajudar a pensar? Temos alguém aí que ajuda a pensar, Josilene? Vitor, como é que bota o mute aqui? Oi? Achei. Tem alguém que ajuda a pensar? Pode falar que eu estou escutando as respostas de vocês aqui. Se vocês puderem ler os comentários, ajuda. Tem alguém que queira arriscar o que é uma emoção? O que é uma emoção? Vocês acham que é algo que a gente sente no corpo? É algo que acontece dentro do cérebro? É algo que eu não sei explicar. É algo que eu sinto, mas sei lá de onde vem, para onde vai. Eu sei que me atrapalha, eu sei que tem hora que ajuda. Dudu Soares está dizendo aqui que são sentimentos. São Ele está sentimentos. dizendo aqui que são sentimentos.
E que acontecem onde? Acontecem no corpo, acontecem na cabeça, acontecem dentro da gente, é uma coisa da mente. Eu consigo pegar, não consigo pegar, eu consigo saber o que é, não consigo. É uma coisa que atrapalha, é uma coisa que ajuda. O que vocês acham? Ele está dizendo aqui, em racismo, diz que a emoção é algo psicológico. Psicológico. É algo psicológico. Isso. Também é algo psicológico. Também é. É algo que ajuda ou que atrapalha a vida de vocês? Ajuda ou atrapalha? Bom, deixa eu Vocês ver se acham que é eles algo que ajuda ou que respondem. atrapalha? Bom, para mim depende do momento, né? Tem momento que ajuda, mas Tem tem momento momento que que atrapalha, ajuda. né? Tem momento que ajuda, mas tem momento que atrapalha. Que mais? Quem mais arrisca aí alguma coisa? Eu acho que ajuda, eu acho que atrapalha. Lucas Felipe está dizendo aqui que acha que ajuda. Acha que ajuda? Por que que ajuda, Lucas? Quando é que te ajuda? Ele não está aqui. Hein, Lucas? Quando é que ajuda? Ajuda quando a gente está feliz? Ajuda a pensar? Ajuda para estudar? Ajuda para conseguir lidar com as Em pessoas? racismo, um aqui está dizendo que na maioria das vezes ajuda, depende da intensidade. Sim. Eu tenho nos comentários aqui, Luana Ferreira, em alguns momentos vai lhe ajudar e outras vai atrapalhar. Verdade, em alguns momentos vai ajudar, em outros vai atrapalhar. Aí eu tenho mais uma pergunta. Pensa na emoção. Eu vou dar um leque aqui de opções para vocês escolherem. E vocês vão escolher uma para mim aqui e a gente vai falar sobre ela, especificamente primeiro. Raiva, medo, tristeza ou alegria? Escolham uma aí para a gente comentar. Uma que mais chama a atenção de vocês. Raiva, medo, tristeza ou alegria? O que é que vocês querem? O que é que vocês acham que mais interfere? Alguém quer comentar? Raiva, medo, tristeza ou alegria? Ou a própria ansiedade? Aqui o pessoal está calado. Tá calado. Estão tímidos. Emoções é Estão importante para nos tímidos. sentirmos. Estão tímidos, medo, certamente. Ok. Pronto, Medo, ó. tristeza. Outra emoção Emoções é importantes para nos sentirmos humanos, está dizendo aqui a intérprete das flores. Gostei do codinome. Não consigo imaginar o ser Também humano gostei. sem os diversos tipos de emoção. Ótimo, exatamente. A emoção também nos constitui como seres humanos. Como tem 2 votos aqui para o medo, um voto para tristeza, um voto para ansiedade. Eu vou começar pelo medo, que o medo vai nos levar à ansiedade e também, nesse contexto da pandemia, fala sobre a tristeza. Como é que vocês sentem o medo no corpo de vocês? Como é que você sabe que você está com medo? O que acontece com você? Que você sabe assim, gente, o que eu estou sentindo é medo. Alguém consegue explicar? Você sente o quê quando você está com medo? Tem gente que tem palpitação, tem gente que tem diz aqui tristeza. Tristeza. O que você sente quando você está com medo? Você sabe identificar o medo no corpo? Porque tem algo que a gente precisa esclarecer sobre as emoções em primeiro lugar. Como bem disse aqui a intérprete das flores,
Eu não consigo imaginar o ser humano sem os diversos tipos de emoção. A primeira coisa que a gente precisa desmistificar nesse contexto como um todo, precisa esclarecer, deixar bem claro, é que não tem ser humano sem emoção. E que eu não consigo deixar as emoções fora de onde eu estou, fora do quarto, fora da sala, né, nessa pandemia, ou fora da sala de aula, só porque eu quero, só pelas minhas vontades, só porque eu acho que deveria ser assim, só porque eu não quero que elas me atrapalhem. Eu não tenho um dispositivo, ninguém tem um dispositivo que faz com que a emoção não funcione mais, que ela não interfira nos meus pensamentos, que ela não mexa com os meus sentimentos e que ela não interfira, não bote o dedo lá nas minhas atitudes. É importante que a gente aprenda que a emoção se manifesta no corpo, inclusive o medo. Sentir medo é muito normal. Quem não está com medo do futuro nesse contexto da pandemia, tem alguma coisa errada, não parou para entender direito o que está acontecendo. Claro que a gente está sentindo medo. Estamos dando com uma situação que a gente nunca viu, que a gente nunca não sabe nem para onde vai. Vai ter vacina? Não vai? Será que essa vacina vai chegar aqui? Quanto tempo ela vai demorar para chegar aqui? A gente vai para a escola? Não vai? Como é que a escola vai funcionar? Será que as minhas turmas serão divididas? Eu vou conseguir estudar com os mesmos colegas? Vai ter contraturno? Não, eu vou ter que estudar os sábados? A minha vida vai mudar? O que é esse novo normal que está todo mundo falando? Claro que isso gera medo. É normal. O medo é uma das nossas emoções que nos ajuda a sobreviver enquanto espécie no planeta Terra. O medo fez com que o homem, lá na pré-história, não ficasse de bobeira por ali para ser comido pelos animais, para que se protegesse. Fez com que os homens andassem em bando para se proteger dos ataques dos animais. Fez com que inventassem, ajudassem, inclusive, contribuísse na invenção do fogo para afastar os animais. Então, tudo isso a gente precisa pensar. E é engraçado, a gente precisa dizer isso com muita clareza. Por quê? Porque o medo, por exemplo, tem muita gente que diz não, que nega. Eu não tenho medo, ou nem se permite sentir medo, apesar do contexto que nós estamos. Sentir medo é normal. É uma emoção que nos ajudou a sobreviver. Tem uma função de proteção. Eu sinto medo. Quando é que o medo vem? Quando tem algo que está ameaçado. Eu me senti ameaçado de alguma forma. Vou perder alguma coisa aqui. O que é que eu vou perder? Tem alguma coisa me ameaçando. Algo. Vou perder. Vou deixar de ter. Estou em perigo. É normal ter medo. Senão eu atravessaria a rua sem olhar, eu sairia sem máscara, eu iria fazer todas as provas sem estudar. E eu não faço isso. Ou pelo menos eu tento. Mas eu preciso entender como lidar com esse medo. Porque ele tem uma função de adaptação. Ele me ajuda a sobreviver, porque quando o meu corpo detecta um sinal de perigo, aciona a emoção do medo e eu tenho que ter cautela para atravessar uma rua escura, para não ser atropelado. Eu tenho que ter cautela. Mas o que eu vou fazer? Se eu deixá-lo desequilibrado, ele pode, inclusive, me paralisar. Ou então, gerar uma ansiedade desnecessária, desequilibrada. A ansiedade é bom que a gente sinta. É bom. A ansiedade nos prepara para fugir, para lutar, faz com que a gente... É como se o nosso cérebro ligasse um mecanismo de proteção, de alerta. Olha, reaja. Tem algo acontecendo aqui e você precisa tomar uma atitude. Então, todo o meu corpo, internamente, não só os meus mecanismos psicológicos, mas o meu cérebro ativa uma série de produção de adrenalina, de glândula suprarrenal e tal, que faz com que o meu corpo se movimente e se prepare para esse movimento, que pode ser de fuga
que pode ser de uma reação que vai me proteger. Sentir medo é natural. Lidar com a ansiedade também é natural. O que nós precisamos aprender a lidar é com a ansiedade exagerada. Todo mundo que já foi fazer uma prova aqui, ou que já teve numa situação mais complicada, de ansiedade, ou de até falar com alguém, com um namorado, dar conta de alguma coisa, já percebeu o coração disparando. O coração dispara, a gente sua frio, a voz embarga, a memória se atrapalha. Meu Deus, o que eu ia falar mesmo? Parece que, eu não estou conseguindo nem me colocar. O que está acontecendo? Então, a gente precisa refletir sobre isso. Porque sentir medo é normal. O que não é normal é ficar paralisado. É sofrer de ansiedade, de repente, num contexto em que as minhas reações, os meus pensamentos fiquem atrapalhados demais, fiquem desorientados demais. Então, eu preciso aprender a lidar com esse medo que eu estou sentindo. É por isso que eu fiz a pergunta para vocês sobre o que é uma emoção. Como é que você sente essa emoção no corpo? Porque a emoção, ela acontece no corpo, ela acontece no cérebro, ela modifica os nossos pensamentos, ela interfere nas nossas atitudes. Existe uma conexão entre o modo que eu sinto, o que eu estou pensando e o que eu vou fazer ou o que eu já estou fazendo. Porque tem horas que eu grito mesmo, se eu tiver com uma emoção dominada pela raiva, alguém me fez uma raiva muito grande, eu grito, e depois é que eu penso, nossa, não deveria ter gritado. Ou eu estou paralisado de medo e depois fica, meu Deus, eu não consegui me mexer, eu não sei o que foi que houve na hora. Às vezes eu não dou conta nem de expressar, nem de conseguir falar, mas a emoção está ali, cumprindo uma função de sobrevivência e de adaptação, ajudando o meu corpo a reagir. Para quem comentou sobre tristeza, a tristeza também tem essa mesma função de adaptação e de sobrevivência. A gente sente a tristeza quando eu percebo que eu perdi alguma coisa, algo que me era caro, que eu gostava. Pode ser alguém, uma pessoa. Então também é normal sentir medo e sentir-se triste para quem já perdeu pessoas agora em tempos de pandemia, para quem viu alguém ficar doente. É normal. É um sentimento de perda e que a gente não tem capacidade de julgar, porque às vezes a gente sente que perdeu, até sente tristeza, até porque perdeu um objeto que para mim era valioso, eu ganhei de alguém, ou eu comprei com muito sacrifício, ou eu gostava daquilo. A tristeza vem da perda e provoca choro, provoca um abatimento, provoca uma vontade de se recolher, de ficar quieto em casa, quietinho, deitado. Mas se eu não aprendo a lidar com a tristeza, eu não me regenero, eu não me recupero, eu não me renovo. Eu não me recomponho para enfrentar coisas que eu não consigo lidar. Entre elas a pandemia, entre elas o que está aí fora. Não cabe a mim resolver o problema da pandemia. Mas tem coisas que eu preciso lidar. E eu preciso entender, então, como se dá influências das emoções na minha cabeça, nos meus pensamentos, nos meus relacionamentos, nos meus estudos, no modo como eu estou lidando com as pessoas da minha casa, com o meu trabalho, como as outras pessoas estão lidando, para que eu consiga minimamente tentar um equilíbrio. Fácil não é, não vim aqui com nenhuma fórmula mágica, nenhuma varinha de condão, nada disso. Mas já existem, sim, muitas formas que comprovadamente conseguem nos ajudar a lidar com o medo, a lidar com a tristeza, a lidar com a ansiedade. A primeira delas é uma validação dos nossos sentimentos. A gente precisa se permitir sentir. Parar de querer dizer que a gente não sente nada, que eu sou raciocínio lógico puro, que as emoções só atrapalham, que a emoção não combina com pensamento. Não. Esse é um equívoco que os nossos avós cometiam, os nossos pais também cometiam, cometem, mas para a geração viva de hoje, independentemente da idade que a gente tenha, a gente tem que assumir que nós podemos e devemos
assumir os nossos sentimentos. Eu tenho que dedicar minimamente um tempinho para falar assim, como é que eu estou me sentindo agora? Peraí. Poxa, meu namorado terminou comigo, minha namorada terminou comigo, os meus pais se separaram, eu fui mal na prova, eu estou aflito com as questões do Enem. E aí? Estou triste. Por que eu tô jogado na cama? Por que eu tô sem vontade de fazer nada? O que eu tô sentindo? É preciso que a gente inclua no nosso dia a dia um minutinho, pelo menos, para parar, respirar e pensar: como é que eu tô me sentindo agora? Um minuto. Se a gente, inclusive, para e percebe a própria respiração, a nossa respiração funciona como um termômetro das nossas emoções. Se ela estiver muito ofegante, se eu estiver com falta de ar, se eu vejo que eu não estou conseguindo respirar direito, se às vezes eu vejo que eu estou totalmente embaralhada, se às vezes eu percebo que eu não estou conseguindo nem organizar as minhas ideias, isso pode ter um fundo emocional que eu preciso aprender a lidar. Eu preciso entender o que isso significa. Eu preciso me recuperar. No contexto da pandemia, é muito normal que a gente tenha ansiedade. É claro que a gente vai ter. A gente tem medo do futuro, medo de perder alguém, medo de perder o emprego, medo que os nossos pais, medo de não conseguir manter a renda, medo de não conseguir comprar as coisas, medo de não saber lidar com a situação. E se piorar? E como é que vai ser quando voltar? É bom que vocês saibam que, e talvez todo mundo conheça alguém que sofra de ansiedade exagerada. Hoje é muito comum nas famílias brasileiras ter alguém com depressão, ter alguém com uma ansiedade mais forte. É muito comum que isso aconteça, porque o Brasil é um país de ansioso, é o país mais ansioso do mundo, com quase 20 milhões de pessoas ansiosas, com quase 6 milhões de pessoas que sofrem de depressão. A gente pode dar vários nomes para isso, aflição, angústia. Eu estou com o espírito perturbado. Tem gente que chama de falta de fé, mas tem uma relação com esse contexto. A gente precisa levar em conta. E quando a gente inclui as nossas emoções, quando a gente assume que eu posso sentir medo, por exemplo, é aí que a gente começa a se libertar, a conseguir buscar um equilíbrio para não alimentar esse medo. Porque, lógico, ninguém quer ficar alimentando um sentimento que me desequilibra, que me tira do eixo. Sentir medo é normal, mas não é normal ficar paralisado, prostrado na cama, sem conseguir se mexer, ou ter crises de ansiedade que eu não consigo pensar, que eu não consigo me lembrar das coisas que eu estudei, que eu não consigo organizar as minhas ideias, que eu estou comendo compulsivamente, ou então que eu estou parando de comer, tendo crises de choro, respiração ofegante. Isso não é normal. Isso é um sinal do desequilíbrio de algo que é natural, a minha emoção. Mas ela está em desequilíbrio. E aí eu preciso pensar em formas de lidar com ela. As emoções ajudam a gente a entender por que as pessoas não reagem da mesma maneira frente à mesma coisa. Você deve olhar para alguém que você conhece na sua casa, na sua família, dos seus amigos, das pessoas da escola e falar assim: nossa, parece que ela não está nem aí para a pandemia. Tá tirando isso de letra. Ou então, nossa, tem outro que ficou paranoico. Ué, mas a pandemia é a mesma, o contexto é o mesmo. Por que as pessoas reagem de forma diferente para o mesmo desafio? Tudo isso está na forma emocional de lidar com isso. A emoção é uma perspectiva. É como pegar Vou pegar aqui um brinquedo do meu filho que está aqui. É como pegar um brinquedo. Você pode olhar aqui, você pode olhar assim, você pode olhar assim, você pode olhar assim, assim, assim. Quantas perspectivas nós temos aqui? Quantas emoções? Se eu estiver alegre, de repente eu enxergo uma nave. Se eu estiver triste, de repente, de um pequeno problema, eu enxergo uma montanha intransponível. Se eu estiver com medo, um pequeno obstáculo vira um dragão aterrorizador.
são as nossas perspectivas emocionais. As emoções interferem na nossa visão de mundo, em como nós enxergamos o momento que nós estamos vivendo. E para isso, a gente precisa, inclusive, entender ou parar para pensar um pouquinho em como é que o que a gente pode fazer para lidar melhor com tudo isso. Nesse contexto da pandemia, eu sei que não está fácil para ninguém. Eu sei que tá difícil. Eu estou vendo aqui assim, alguém perguntando assim, como é que a escola pode lidar diante de tantos episódios de alunos com depressão? E aí, em racismo, e aí eu vou te falar assim, alunos, professores, funcionários, familiares, auxiliares, da gestão à portaria, da gestão aos familiares. Precisamos, em primeiro lugar, criar espaços de diálogo, falar abertamente sobre isso, superar aquele estigma de que quem tem depressão, por exemplo, ele é menor, ou é frescura, é falta de fé, isso é preguiça, sabe? Eu acho que, inclusive, para o professor, a gente reflete muito isso com os professores, porque quando a gente dá validade ao sentimento do outro, eu não vou dizer que um aluno que está super triste ou que tem um rendimento péssimo, ele é preguiçoso. Ele pode ser preguiçoso? Sim, pode. Mas ele também pode estar com depressão. E depressão é uma doença seríssima, que afeta o nosso modo de vida, que afeta os nossos pensamentos, afeta as nossas atitudes, e que eu não saio simplesmente com fé ou por querer. Basta ter toda a força de vontade do mundo. Eu posso ter toda a força de vontade do mundo e não consigo. A escola precisa criar espaços. Nós precisamos criar espaços na nossa vida, dar validade aos nossos sentimentos, e precisamos criar espaços na nossa família, perguntar aos nossos filhos, aos nossos irmãos, aos nossos pais, como é que você está se sentindo? Por que você está se sentindo assim? Mas sem julgar, sem querer dar uma solução. Mas se você fizesse isso, você resolveria seu problema. Não. Dê espaço para que a outra pessoa entre em contato com o que ela sente e fale sobre isso. Dê espaço para que você perceba como você está se sentindo e deixe que isso aflore, deixe que isso se manifeste, para que você simplesmente observe e fale, poxa, é isso. Eu tive essa reação porque eu fiquei com raiva. Eu tive essa reação porque eu estou com medo. Eu não quero ir porque eu estou com medo. Ou eu estou triste. E aí eu vou encontrar formas de lidar com esse medo, com essa raiva, com essa tristeza. E são emoções humanas. Todos nós temos. E se eu conseguir validar os meus próprios sentimentos, eu também vou dar espaço para que as outras pessoas se manifestem, para que as outras pessoas consigam entrar em contato com os próprios sentimentos, sejam alunos, sejam os meus colegas de trabalho, os meus colegas de turma, da sala dos professores, os outros estudantes, para que eles consigam também expressar. Também falar, olha, não está fácil. Também não está... Sem julgamento, sem preconceito, inclusive de gênero, porque às vezes a gente não quer ouvir que os homens sentem medo, que os homens se sentem tristes, ou os homens, inclusive, não deixam isso muito claro. Não, imagina, eu sou macho alfa. Gente, em pleno século XXI, isso não cabe mais. Não cabe mais. Não tem mais essa de macho alfa, de homem não fica triste, homem não sente medo, temos que dar conta de tudo. Isso não existe mais. Isso não existe mais. E a gente precisa falar abertamente quantas vezes for preciso. Quantas vezes a gente tiver que dizer para professor, para pai, para estudante, para família, para o tio, para o grupo de WhatsApp da família, para todo mundo. Porque nós somos seres humanos e as emoções nos definem enquanto espécie. Homo sapiens sapiens. Isso precisa ficar muito, muito, muito claro. Aí tem uma pergunta aqui da Anne Kelly Silva, que eu estou lendo aqui. O que você poderia dizer para as pessoas que têm ansiedade?
Primeiro, assuma a sua ansiedade e procure entender o contexto dela. Nós temos ansiedade, a ansiedade pode vir da felicidade, da alegria. Eu estou alegre porque vou começar um curso novo, está chegando o meu aniversário, tem um momento legal que eu quero participar, uma viagem, etc. Eu quero ir para casa de alguém, estou ansiosa para conhecer o meu namorado novo, tarará. Mas não é muito o contexto que a gente está vivendo. É mais comum nesse momento da pandemia que a gente esteja tendo que lidar com a ansiedade que vem do medo. O medo do futuro, o medo da expectativa, o medo do incerto, o medo de perder alguém, o medo de não conseguir produzir, o medo de não dar conta, o medo de não saber o que vai acontecer, o medo de não saber se eu vou aguentar. Primeira coisa é entender o contexto da sua ansiedade. Por que você está se sentindo ansioso? O que diretamente está mexendo com você? Do que é que você tem medo? Que nós temos medo de coisa diferente. E todos eles podem levar à ansiedade. Então, você precisa, em primeiro lugar, entender do que é que você tem medo. Às vezes, a gente tem medo da avaliação dos outros. Às vezes, a gente tem medo porque a gente se cobra demais. Eu tenho medo de errar. Eu tenho medo da avaliação dos meus pais. Eu tenho medo do que as pessoas vão pensar. Eu preciso colocar isso na balança. Eu tenho medo de falhar. Eu tenho medo de não corresponder às expectativas. Então, qual é o seu medo? Né? E falando aqui para estudantes, na adolescência, é muito comum que a gente tenha medo de não corresponder ao sonho dos nossos pais, o medo de não dar conta, o medo de escolher a profissão errada. Agora, no contexto da pandemia, meu Deus do céu, eu não consigo estudar para o Enem. Será que eu vou passar? Será que vai ter Enem? O que tem medo? E aí você vai, dentro desse contexto que você tem medo, Anikelly, conseguir entender o que você pode lidar. Porque tem coisas do seu medo que você não vai poder lidar. Por exemplo, vai ter Enem ou não vou conseguir lidar. Né? Mas eu consigo lidar se eu vou estudar ou não. Se eu estou estudando ou não. Eu não consigo lidar com a pandemia, eu não fabrico vacina. Eu não sou um laboratório, eu não distribuo medicação. Mas eu consigo usar uma máscara, lavar as mãos e tomar medidas de higiene e de proteção adequadas. Isso eu consigo fazer. Eu não consigo saber se a escola vai abrir, quando vai abrir, em qual situação vai abrir. Não cabe a mim. De higiene e de proteção adequada. Mas eu consigo, isso eu consigo fazer. Perceber como é que essa ansiedade está saindo no meu corpo. Se eu estou comendo demais, se eu estou dormindo pouco, se eu estou acordando no meio da noite, se eu estou com um pensamento fixo num único lugar, se eu estou com perda de desejo sexual, por exemplo, que é um dos sintomas da ansiedade, se a minha respiração está ofegante, tudo isso eu consigo saber. Inclusive, para quem está tendo crises de ansiedade, é muito importante, crises, e aí eu digo no sentido tanto de intensidade quanto de recorrência. Se eu estou tendo crise de ansiedade, que beiram mesmo ataques de pânico, eu estou com o corpo suando frio, de repente, do nada, eu começo a suar frio, começo a tremer muito, os meus pensamentos ficam embaralhados, a minha respiração fica ofegante, eu fico com uma sensação iminente de que vou morrer, eu estou tendo um ataque de pânico e eu vou precisar de ajuda especializada, terapêutica e médica. Ou então, se eu estou tendo crises de ansiedade todos os dias, se faz semanas que eu não durmo bem, se faz semanas que eu não penso no que eu estou comendo, estou descontando tudo na geladeira, né? Aquela coisa da fome emocional, de como é que eu vou fazer para... A gente abre a geladeira para pensar, come um bolo, aí fala assim, nossa, cadê o bolo que estava aqui? Eita, comi. Se eu estou tendo dificuldades de lidar com situações do dia a dia, peça ajuda. Isso não é um sinônimo de fraqueza, isso é ao contrário, isso é um sinal de força, de reconhecer que nós temos um limite para lidar com as nossas emoções. Muito porque a gente não aprendeu a lidar com elas. E mais ainda porque às vezes a gente fica tentando esconder como se fosse possível guardar a emoção numa gavetinha e falar assim, não, agora eu tô ótima, olha,
vou esquecer. Pronto, show tristeza, show medo, não vai ter nada mais e ótimo. Ó, tomei um copo d'água, ufa, tô nova. E achar que essa emoção não vai sair pelo corpo. Ela vai sair. Porque a emoção mexe com toda a nossa integralidade. E eu não sou só um cabeção pensante, só uma mão que escreve, eu não tenho só um cérebro que estuda, eu tenho um corpo, eu tenho sensações, eu tenho emoções e está tudo conectado. A gente não é um quebra-cabeça cheio de partes, uma lá e uma aqui que tem um fiozinho que se conecta. Não, está tudo integrado, tudo interfere em tudo. Então eu preciso entender, a partir desse ponto de vista, dessa perspectiva, como é que eu estou? E aí eu vou lidar com as coisas que eu posso lidar. A gente fez no Portal Educação Emocional, para quem não segue ainda, o Instagram é @Portal Educação Emocional, tá? Sigam lá, a gente coloca dicas direto e tal. E o site é educaçãoemocional.com.br. Nós produzimos, em parceria com a Universidade Federal de Pernambuco, através do Centro de Educação, na pós-graduação em Educação, em parceria também com o Projeto REDEC, de Residência Docente em Ciências, e do Hub Educat, de empreendedorismo, criatividade na área da educação, e também com o apoio do Instituto de Formação Humana e do Porto Social aqui do Recife, nós produzimos gratuitamente um curso de respiração e ansiedade, para mostrar como é que essa conexão, essa integralidade que a gente está falando aqui, ela acontece de fato quando eu estou com ansiedade, eu estou ansiosa. O que acontece no meu corpo? Tem um e-book para baixar explicando o que é a respiração, por que eu consigo interferir na minha respiração, como é que eu interfiro nela, porque a respiração é automática, eu respiro inclusive muito bem quando eu estou dormindo, mas eu consigo interferir no modo como eu respiro. Mesmo que eu não esteja prestando atenção, eu continuo respirando. Mas se eu prestar atenção à minha respiração, eu mando sinais, orientações para o meu corpo, para o meu cérebro, de como é que ele deve produzir os hormônios para que a minha respiração seja ofegante ou de calma. Eu vou mexer nessa conexão aí que eu estou tentando explicar para vocês, de sentimentos e de pensamentos. Então, esse mini curso que é gratuito, dura apenas... É super rapidinho de fazer, porque tem uma explicação em vídeo e tal, e depois tem 4 exercícios que explicam como é a respiração, como é que a respiração promove o equilíbrio emocional e como é que você faz para exercitar a tranquilidade através da respiração. O primeiro passo é tomar consciência de como você está respirando agora, é incluir essa pergunta que parece óbvia, mas que a gente não dá espaço para ela no dia a dia, de como eu estou me sentindo agora? Como assim? Me sentindo como? Ah, com fome. Não, não é com fome, é emocionalmente. Ah, tô com sono. Não, não é com sono. Ah, tô cansado. Não, não é cansado. Emocionalmente. Eu gosto muitas vezes de fazer um desafio, e um dia eu espero fazer pessoalmente aí em Belo Jardim, que é assim, como é que você se sente, como é que você se apresenta? Né? Se você tivesse aí 30 segundos para se apresentar, o que você diria ao seu respeito? Geralmente as pessoas falam assim, ah, eu sou fulana, eu sou professora, ou eu sou estudante, eu sou filho do José e da Maria, eu tenho 3 irmãos, ou ah, o meu sonho é ser veterinário e tal. Ah, tá, mas e emocionalmente? Como é que você se apresenta? Como assim? Quem é você emocionalmente? A gente tem dificuldade de responder essa pergunta porque a gente não está acostumado a fazê-la. Eu não estou acostumado a pensar em como eu me sinto. Então, eu preciso incluir isso. A partir disso, em como eu me sinto, em como é que eu estou respirando, eu consigo, por exemplo, perceber se a minha respiração está ofegante, se ela está calma. Porque se ela estiver ofegante, eu posso estar ansiosa. Porque a minha respiração é um excelente termômetro para lidar com as emoções. Ela é sabe, uma temperatura mesmo, né? Como é que a gente faz para lidar com isso? Então, aí
tá alguém aqui perguntando, inclusive, é quase inevitável para os alunos dos terceiros anos. Óbvio, né? Já era só com o Enem, com pandemia, então, para não ficar carregado, para não ficar sobrecarregado, para professores auxiliarem, incluam um sentido, deem espaço de diálogo, promovam um acolhimento, acolha a sua própria emoção, acolha a emoção do outro. E no curso também a gente faz alguns exercícios de respiração consciente e controle consciente dessa respiração. Ou seja, qual é o meu padrão respiratório, como é que eu respiro, qual é a velocidade que eu respiro, que eu consigo mandar para o meu cérebro uma mensagem de, o contexto aí está difícil, mas eu estou bem, isso vai dar certo, a gente vai conseguir melhorar a situação aqui, vamos respirar de modo mais calmo. A gente teve o cuidado de produzir os exercícios de uma maneira bem didática, para que todo mundo consiga entender. Exercícios que podem ser praticados por pessoas de todas as idades, em qualquer contexto, e que pode ser deitado, em pé, sentado. A gente, inclusive, nos vídeos, para quem quiser, pode fazer os exercícios juntos, ou então pode baixar o e-book, que também tem os exercícios. É uma forma que a gente encontrou em Erastismo de contribuir nesse momento da pandemia. E em breve também a gente vai disponibilizar gratuitamente para todas as escolas, para todos os educadores, todas as famílias, explicações didáticas sobre essa educação emocional no contexto da pandemia. Mas eu acho que se a gente não disponibilizar espaços internos, individuais e coletivos para falar sobre como a gente se sente neste momento, fica muito difícil. Então, por isso mesmo, eu queria mais uma vez dar os parabéns para a EREM de Belo Jardim, que está pela segunda vez oportunizando isso. Não só porque é com a gente, não é por mim, não. É por vocês. Como é importante incluir no cotidiano da escola um espaço para essa manifestação dos sentimentos e de como isso interfere nos pensamentos e nas ações. Então, parabéns, Galba, parabéns, Josilene, parabéns, professores, parabéns aos estudantes que estão neste momento aqui com a gente. Inclusive, se alguém tiver alguma pergunta, Josilene, eu estou à disposição. O curso está lá disponível e sempre que precisarem, a gente está aqui para ajudar. Tem alguma pergunta? Eu não consigo visualizar mais daqui. Eu não sei se Galba viu alguma coisa, mas eu não estou vendo, não. Assim, as perguntas que tiveram você já foi respondendo. E aí eu não vi, não, o pessoal perguntando mais algo, não. Eu acho que... Tem alguma dúvida? Geralmente as meninas ficam... Eu também não estava chegando mais pergunta, não, para aqui no Instagram da escola. Deixa eu ver aqui no Facebook. Eu espero que não seja uma dúvida isso, né? Eu espero que as pessoas estejam tirando um momentinho para pensar, né, minha gente? Pode ser. Assim, na realidade, assim, o que eu vi muito aqui também foi o pessoal agradecendo, né? Gostando muito das suas colocações, né? Como que realmente, assim, são os sentimentos que eles estão mesmo, e o que você colocou vem clarear mesmo a forma, né, de se pensar e de se repensar, né? Porque a gente está nesse momento, né? Um momento de mudança, né? De transformações, né? Com a gente Sim. mesmo, com as pessoas, nos relacionamentos, né? E Sim. aí a gente vive nessa questão, né? Aí a Elaine está dizendo, a aprendizagem já é difícil de forma presencial, né? Então, ela está aqui colocando a dificuldade, né? Da professora, né, que é a professora Elaine, né, está colocando, né, que aí é algo que os professores vêm sentindo muito, né, e os alunos também, né, essa questão.
Esse contexto que a gente não sabe qual vai ser, como vamos lidar, o que vai acontecer com a escola. É normal essa geração de ansiedade, esse clima de medo, a gente não sabe. E assim, por mais a gente passa um tempão gastando muita energia para definir um plano de ação que a gente não tem certeza se vai dar certo. Essa é a verdade, né? Então a gente vai ter que testar, a gente vai ter que se dispor. Então, nesse momento, é muito importante que a gente, ao invés de alimentar os medos, a gente alimente as expectativas, as boas expectativas, a capacidade de adaptação, sabe? Assim, aprenda a lidar com as frustrações e também abrir-se para o novo. A gente não sabe como vai ser, mas quem diz que o novo é ruim? Acho que isso é algo verdade, que assim. todas as escolas vão ter que refletir. Eu não sei se alguém vai falar de concordam, mas vocês? essa é uma visão. Que a gente fica muito preocupado, né, no caso é geral, né, essa preocupação com professores, com os pais, com os alunos. E você falou bem a questão do terceiro ano, né, porque vem toda uma expectativa, conosco são 3 anos, tá? E aí chega o último ano, que é o ano de despedida, cheio de fantasias, cheios de possibilidades, aí de repente vem uma coisa dessa, né? Veio para todo mundo, mas quando a gente pensa, especialmente nos alunos dos terceiros anos, a gente vê, né, e lembra com tristeza o que eles viram outros vivenciando e que não vivenciaram até então, né? Ainda há possibilidades, mas tudo isso vem a preocupar, né, a cabecinha deles. Então, sim, a gente se pega querendo dizer algo, né, mas a gente não pode dizer muito. Ontem eu conversava com alguns no grupo dos terceiros anos e dizia que a gente tentasse não pensar muito à frente, né, que nós pensássemos de pouquinho, porque justamente isso, pensar, a gente tem um passado, a gente está no presente, mas tem um futuro. Mas se esse futuro está muito incerto, que o futuro é incerto, mas está muito incerto, então se a gente for pensar nesse incerto, vai gerar muita ansiedade, porque a gente não tem respostas, a gente não sabe o que é que vai acontecer. Então, todos os planos, eles foram mudados. Então, é tentar viver de pouquinho. Mas na verdade sempre né? Assim, o futuro sempre é incerto, né? É que num contexto normal, né, ou no contexto anterior, a gente achava que teria um pouco mais de controle porque as coisas estavam seguindo o mesmo ritmo há um determinado tempo. Mas na verdade esse controle é ilusório. Eu não tenho controle, né? Eu não tenho controle. A gente não, isso não acontece, né? Então a gente, nesse momento, por isso que é importante, além da gente trabalhar para viver o presente, e nesse ponto a respiração consciente nos ajuda muito, porque eu estou no momento em que eu estou respirando, né? Essa é a nossa realidade aqui neste momento. E além disso, a gente precisa ou pode olhar mais para as expectativas do que para o medo. Porque quem disse que os sonhos que eu estou modificando ou tendo que modificar, quem disse que eu estaria satisfeita com eles lá na frente? Quem disse que o futuro não pode ser melhor? Né? Assim, é ter uma mudança de postura com relação a isso. Né? Será que a gente não vai saber, mas assim, já que a gente vai ter que alimentar alguma coisa, por que não alimentar uma expectativa positiva? Inclusive do presente, estamos bem, estamos com saúde, né? Como é que eu vou lidar com isso agora? Né? Assim, acho que especialmente para os adolescentes é muito importante não perder de vista o quanto se tem de vida pela frente. Sabe, assim, não deixar se abater, porque, pô, eu queria prestar esse ano, não prestar esse ano, presta no próximo. Sabe, vai continuar sendo jovem no próximo ano. Ninguém vai envelhecer, assim, ao ponto de invalidar uma carreira no próximo ano. Isso não vai acontecer. Se não prestar nesse ano, presta no próximo, e tá tudo bem.
sabe? Talvez tenha até maturidade mais para escolher melhor o que quer seguir, ou para estudar mais, para conseguir uma melhor colocação numa universidade. A gente não sabe, mas é muito fundamental, neste momento, a gente aproveitar essa lição que nós todos estamos tendo com a pandemia, de vivenciar o presente, de cuidarmos das nossas necessidades básicas de sobrevivência. Eu fiz tanta questão de conversar com os professores, porque a gente está numa rotina tão enlouquecida de o que a gente tem que fazer para os estudantes e tal, e às vezes a nossa própria casa está desabando. Então, eu primeiro preciso cuidar da minha própria casa. Eu primeiro preciso cuidar da minha sobrevivência, da minha subsistência, e entender que se eu estiver... Ninguém levanta ninguém quando está no buraco. Eu não consigo levantar ninguém do buraco. Eu só consigo puxar alguém do buraco se eu estiver fora do buraco. Parece óbvio, mas a gente precisa entender esse contexto. Então, para sairmos juntos melhores dessa pandemia, para entendermos o que significa lidar com esse novo normal, vamos entender que as frustrações fazem parte, nos impulsionam, encarar as frustrações como uma alavanca, mas não, eu não preciso desistir dos meus sonhos, só porque eles talvez sejam adiados. E a gente nem sabe se eles vão ser. Então, é viver o presente, acima de tudo. É verdade, né? Essa ansiedade de querer prever o futuro, né? Isso mata, né? Eu acho que é mais do que tudo que a gente está vivendo, né? Que as pessoas ficam querendo saber quando é que vai acabar, como é que vai ser depois, não é? Eu acho que uma coisa é certa, não voltaremos os mesmos, né? A gente vai voltar diferente, né? Eu acredito que esse tempo todo de reflexão, de pensar e repensar, muda um pouco a gente, né? Pelo menos eu quero acreditar nisso, né? Pelo menos, né? Eu acho que tem que servir de alguma coisa, tem que ter um lado bom, né? Eu senão acho que sim, fica eu acho que complicado. vamos continuar. Uma coisa é certa, continuaremos tendo escolhas para serem feitas, né? A vida vai continuar sendo feita também de oportunidades e de escolhas. Então, vamos aprender a perceber como a gente se sente para fazer escolhas que sejam mais responsáveis, mais comprometidas com o nosso próprio bem-estar e também com o bem-estar das pessoas que a gente gosta. É verdade. Eita, tem Ricardo aqui chegando. Ai, eu cheguei agora, perdi tudo. Depois a gente vai pegar lá do Facebook e a gente fica gravado e a gente disponibiliza, viu? Tá bem. Para quem achar aí que perdeu, né? Porque aí a gente pode fazer dessa forma, né? E, assim, eu acho que os nossos alunos, assim, ontem nós fizemos uma reunião com os representantes de turma e eles ficaram bem empolgados, né? Ficaram bem felizes quando a gente colocou que estaria debatendo esse tema, né? Aí a gente sente, né, como que a necessidade, né, desses alunos, né, a carência, né, que nós temos, né, imagina eles, né, adolescentes, né, aí com tantos sonhos, tantas expectativas, né? Eu até acompanhei algumas lives de professores dizendo assim, do cuidado que a gente tem que ter com esses alunos, né? Principalmente os terceiros anos, né? O ano do Enem, né? O ano de ter as suas escolhas, né? E de repente estão nesse contexto todo perdido, com tantas angústias, né? E tantas coisas para viver, né? E aí também aí os primeiros e segundos anos, né, a EJA também, né, passa aí por tantos e tantos questionamentos, tantas e tantas dúvidas, né? A educação acho que está num momento de questionamento, e eu sinceramente acho bom. Eu acho que nós estamos precisando repensar a educação por dentro, inclusive para criar mais espaços dentro das instituições escolares para esse sentir, e não apenas para o saber fazer, não apenas para privilegiar o raciocínio lógico ou dar conta de modelos de conteúdo,
que às vezes não dão validade ao ser humano que nós somos. A gente é muito mais do que um cabeção que pensa. A gente é muito mais, nós professores somos muito mais do que os livros que a gente leu, as formações que a gente fez, o Lattes que a gente carrega ou não carrega. Muito mais do que isso. Então, assim, eu deixo é uma inquietação que é minha e que eu reparto com os educadores aqui presentes. Que tal a gente aproveitar o momento para repensar a educação por dentro? Verdade. Eu tenho uma professora lá na UFPE que ela coloca assim: a gente tem que viver esse momento e tem que trazer esse momento para a sala de aula. A gente não pode fazer de conta que isso não está acontecendo. Tem sim que fazer, mostrar e trabalhar com o aluno, até para ele compreender também, né? Mais, né? Trazer para dentro do currículo, né? Claro, é a nossa vida. Currículo é vida. Currículo é vida. Exato. É a nossa vida. Né? Vamos aproveitar. Eu espero que sirva um momento de reflexão e que num outro momento a gente consiga refletir, inclusive, frente a frente, né? Mais um momento que estamos unidos, né? Sem nos reunir, mas eu espero que também seja breve, que a gente consiga se reunir, né? Todo mundo. Faço questão de ir aí em Belo Jardim conversar com vocês pessoalmente. Se Deus quiser. Aguardaremos ansiosas. Ô, Mariana, só teve uma última colocação aqui de Henrique. Ele colocou assim: há uma pressão, tanto de professores quanto da família, de assim que sair do ensino médio diretamente para a faculdade. Isso torna o aluno do terceiro ano ansioso. E caso não consiga uma colocação, vem a frustração lidar. Gente, frustração faz parte, né? Frustração faz parte. Eu gosto de pensar na frustração como não tem vida sem frustração. Acho que a gente não consegue passar por nenhuma etapa da nossa vida que a gente não tenha se frustrado, seja com planos grandiosos ou coisas momentâneas. Um final de semana que você se organiza todo há meses para ir para a praia, chega lá e chove. E você fica frustrado. Né? E aí você é obrigado a encontrar uma alternativa para o seu lazer, para se divertir, etc. É claro que conseguir entrar diretamente no ensino médio, na faculdade, depois do terceiro ano, vai fazer... É uma pressão, muitas vezes, familiar, porque é o modo de viver da nossa cultura, né? A gente deposita muita expectativa no Enem, deposita muita expectativa na faculdade. Ele finalmente vai para a faculdade, vai ter um bom emprego e tal. Mas a gente também precisa abrir a mente para outras coisas. Né? Será mesmo que é aquela faculdade? Será que aquele indivíduo está pronto? Porque a gente também, às vezes, adia esse processo de formação humana, como se a gente só passasse a ser adulto ou só passasse a ser gente quando a gente já está na faculdade. É como a gente faz com as crianças, né? Assim, a gente só dá validade a como a criança se sente. Não, mas ela é criança, eu é que sei o que é bom para ela. Mas a gente tem que ouvir esse estudante, inclusive. Será que para ele é bom, neste momento, entrar na faculdade? Será que ele já está tão definido assim com relação à carreira que ele quer seguir? E se ele não tiver? E se ele tiver dúvida? O que tem, inclusive, ter dúvida? Por que a gente não nos dá mais esse benefício da dúvida, da incerteza? É disso que vem a frustração. E a frustração corresponde à expectativa de quem criou essa expectativa. Então, os pais e professores também precisam abrir espaço para diálogo sobre isso. Porque muitas vezes o estudante sofre uma pressão da família, como está colocando aqui, ir diretamente para a faculdade. Eu tenho medo de corresponder à expectativa, a não corresponder à expectativa da minha família. Sim, mas e a sua expectativa? Qual é? Eu acho que o estudante, inclusive, ele tem que pensar em qual é a expectativa dele. O que ele quer? O que ele consegue fazer? Porque se ele conseguir encontrar essa resposta, se ele se sentir preparado para entrar na faculdade, ótimo, ele vai ter, inclusive, mais gás para estudar, mais fôlego para estudar e passar na universidade, talvez.
Mas se ele não foi isso, eu quero empreender, eu quero abrir um comércio, eu quero ajudar meu pai em alguma coisa, eu quero fazer uma outra coisa que eu quero pensar mais um ano, eu quero estudar porque eu quero medicina. Sei, ele vai conseguir se sentir mais seguro para isso, sabe? Se ele conseguir lidar, entender melhor essa questão da expectativa. Respondi tua pergunta, Galba? Respondi a pergunta? Acho que seu microfone está fechado. Essas questões, sabe, Mariana? Os alunos já vinham colocando. Acho que sim, né? Acho que a resposta dele. Então, assim, presencialmente, principalmente ano passado na escola, vários alunos procuraram. É que a escola não dispõe de psicólogos. A escola é muito carente em termos de apoio nesse sentido. Sim. Tem, assim, essa questão de proximidade é muito inerente da pessoa também. A gente não pode exigir que todo professor seja assim, mas a gente tem vários professores que realmente têm essa presença mais, assim, com o aluno, né, que tem essa preocupação de chegar junto, conversar um pouco e tal. Mas isso ainda é pouco para o que eles precisam, né? Assim, nesse momento, Sim. acho que algumas coisas se afloram mais porque por conta desse isolamento, essa situação toda de incertezas que estamos vivendo, mas que já são coisas bem marcantes na nossa sociedade, né? Essa questão de ansiedade, depressão. Sim, sim, eu acho, Zenilda, existem hoje, nesse contexto da pandemia, a gente tem visto muitas iniciativas de psicólogos oferecendo tratamentos gratuitos, né? Acompanhamento gratuito. Eu acho que vale a pena, de repente, a escola fazer um esforço e disponibilizar uma lista, sabe, para os alunos, ou oportunizar uma roda de conversa, sabe? E dar espaço para que eles falem, porque à medida que a gente vai falando, a gente vai elaborando sobre como nós estamos nos sentindo. A gente defende muito no processo educativo de educação emocional integral, quando a gente vai para as escolas, que, por exemplo, existe um espaço do sentir na sala dos professores, existe um espaço no sentir para os estudantes, sabe? Que isso não seja uma coisa, um segredo de corredor, né? Mas que oportunize esse diálogo, porque isso nos ajuda a crescer, nos ajuda a melhorar as nossas relações né, com a gente mesmo e também com os outros. Eu concordo, Mariana. Eu acho que a gente pode, mesmo nesse momento, a gente pode tentar alguma coisa. E aí você até me lembra que aí a gente tem lá na faculdade lá do Belo Jardim, nós temos o curso de psicologia, né? E daí, quem sabe, a gente consegue alguma parceria, né? Eles são bem parceiros. Ano passado eles fizeram um trabalho. Ano passado eles fizeram. Tem nossa ex-aluna, Danila, que ela... Danila Cristiane, se não me engano. Cristiane. Acioli. Que a Dani, às vezes ela coloca Danila Araújo, às vezes Dani é Acioli, né? Então, por isso que é o sobrenome de casada dela. Então, assim, ela é a coordenadora, então a gente conversou com ela no passado, ela foi na escola, ela fez um trabalho muito bom lá com os nossos alunos nos primeiros anos. Inclusive, ficou, né, nesse primeiro semestre desse ano, iria fazer um trabalho novamente com os primeiros desse ano, com os segundos para dar continuidade ao que tinha feito. E aí a gente vê também, assim, a gente geralmente, para os terceiros, a gente consegue alguns psicólogos para fazer algum trabalho em alguns períodos do ano, né, coletivamente. Mas, assim, individualmente não é tão fácil, não. A gente sabe que a gente procura digamos, os órgãos responsáveis, mas não é tão fácil esse acesso aí, não, gratuito. Acho que há que se buscar novas tentativas. Eu queria agradecer, minha gente, mais uma vez o convite e me colocar à disposição.
O Portal Educação Emocional é uma instituição social. A gente opera no modelo de negócio social mesmo, todo o nosso lucro é investido para ajudar os professores e os estudantes, as comunidades de escolas públicas, desde a gestão até os familiares dos estudantes. E a gente faz isso com muito amor, muita responsabilidade, muita coragem. E queria dizer que estamos juntos, né? Ninguém solta o coração de ninguém. Obrigada, viu? Vocês são ótimas, assim, acalenta o coração conversar com educadores tão dispostos a ajudar os estudantes nesse momento. E a gente agradece a você, principalmente, né? Esse momento maravilhoso que foi com os professores. E agora, muito, né? Pela segunda vez. Muito Isso imagina, mesmo. nada para agradecer. Muito obrigada, Mariana. Obrigada. Espero que assim que tudo isso passar, possa conhecer nossa escola, nossos estudantes e nossos professores. Sim, com certeza, com certeza. Vai chegar esse momento. Obrigada, viu? Então, Mariana, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui, né? Por se tornar disponível, né? Você que poderia estar aí descansando, fazendo outras atividades, né? E se dispõe aí a conversar conosco, né? Suas palavras, elas acalentam um pouco aí do nosso sofrimento, né? Então, a gente nos dá força para vencer os novos desafios, né? Os desafios que estão aí a todo dia, né? Nos movendo, digamos assim. Com certeza. Tá bom? Estamos juntos. Então, obrigada. Tá bom, muito obrigada. Boa noite. Boa noite. Tchau. Ô, Galba, tchau, pessoal. Quer entrar no Instagram para poder conversar com o pessoal, Galba? Não, a gente só queria agradecer, né, a todos que participaram, né, da live. Olha, eu estou aqui tentando colocar a gente ao vivo. E você, viu, Galba? Vá para lá para o seu. É porque, peraí, agora deu conflito. Ui. É porque eu coloquei Galba aqui no Instagram, aí deu conflito, não deu certo. Tá? É porque aí fica. Mas dá, Galba. Você desligou o som aqui, aí dá para você falar aqui, dá para escutar. Quer se despedir do pessoal? Ok. Pessoal, boa noite, obrigada. Eu gostaria de agradecer a cada aluno, cada pai, né, que eu fiquei acompanhando aqui, e alguns colegas também gestores, né, eu vi a Aderita, que representa o Integral na GRE, né, que participou conosco também. Então, muito obrigada, minha gente. Nesse momento, a gente realmente tem que se unir e procurar todas as forças, né, que possam nos ajudar, que possam nos levantar desse período tão complicado, né, agradecer especialmente a Josilene, né, que foi quem conseguiu essa professora desde a primeira vez, desde o primeiro encontro, que foi com os professores, que foi extraordinário, né, veio no momento certo, foi antes até do recesso, né, e agora esse momento com os nossos alunos, então eu espero que vocês tenham aproveitado, meus queridos, né, deem força às suas famílias, né, que vocês são o nosso futuro, né, e eu espero que em breve a gente esteja juntos para podermos nos abraçar, nos confraternizar. Eu sei que vai demorar um pouquinho para poder se abraçar, né, mas vamos, por enquanto, mandando abraços virtuais e nosso carinho sempre, mesmo estando distante. É verdade. Então, a gente se despede aí de vocês, né? E ficamos, né? Aí com saudade, muitos abraços virtuais, né? Para vocês. E a gente vai vendo, né? Vamos esperar agora as novas ações da equipe, né? Um abraço. Boa noite, fiquem com Deus.
Pois é, Deus continua nos abençoando e protegendo, que é o que a gente precisa. É verdade. Precisamos todos. Eu só me